Tentar aqui, Tatiana. Olá, boa noite, pessoal. Estamos tentando entrar aqui por outra forma para ver se dá certo. Vamos lá. Deixa eu tentar ver se eu consigo aceitar. Vamos ver. Espero o Tati confirmar aqui. Vamos ver se Tati confirma. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vamos lá. Ai, Deus. Oi, Tati. Agora vai. Eu acho que vai. Alguma coisa no perfil, não sei exatamente. Pode Mas vamos ser. lá. Deixa eu ver se agora a Fê responde. Deixa eu ver aqui. Na hora ela deve me chamar aqui. Agora que pegou, que agora a internet é comigo. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo bem aí, pessoal? Boa noite, todo mundo que tá entrando. Deixa eu ver se Fezinha entra. Eu acho que tem que avisar ela, né? Tô mandando um zap já aqui pra Ah, ela. Deixa tá. eu ver o perfil dela que eu descubro agorinha. Como Tá. que é? É Ah, ela entrou. Fernanda. Ela entrou. Fernanda Entrou? entrou. Entrou. Ela Deixa vai ela te me pedir. pedir. Pronto, pediu. boa noite, pessoal. A gente está vendo Bora, aqui agora vai. formas de nos conectarmos a vocês. Tô tentando aceitar ela aqui. Deixa eu ver se vai. Aceitar, tá pensando em aceitar, mas não tá indo. Eita, agora que foi. Aperto aceitar aqui, mas não tá indo. Deixa eu ver se ela pede de novo. Você aperta o botão para aceitar, mas não É, processa. Carol, é com emoção. Hoje é com emoção. Só com emoção, gente. É Para Fernanda. testar os Ela, corações. então, é Fernanda Sobreira aqui. Ela, deixa eu convidar. Se convidando dá mais certo. Vamos ver. Deixa eu ver se Fê agora vai. Olha, agora foi. Boa noite, Fê. Tá ouvindo? Tô. Estão me ouvindo? Ai, Agora tô. Eu sim, acho que porque é a minha agora a internet que conexão é tá ruim. ruim. Gente, É com emoção. Bora. bora. Pra Eu tô com testar, assim, 4G né? agora. Eu Certo. tô, eu tô com Wi-Fi. Meu Wi-Fi é 5G, acho que vai bem. Ó, Tati, então agora Aquela, acho que vai, aquela hora hein? eu tava com Wi-Fi 5G. É, né? É, Mas agora eu acho que todo mundo tá se ouvindo. Acho que isso. dá pra gente começar aí. Você quer rebobinar tudo? Nossa, meu antigo rebobinar, hein? Quer voltar Vamos. um pouquinho? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora tá ótimo, não tá travando, não. Pronto. É, eu já apresentei Lu, né? É, Vou apresentar de novo, porque travou bem na apresentação. Então, nós somos ginecologistas do Grupo CAN. E hoje, meu papel aqui é mediar esse encontro. Meu papel é mediar esse encontro, esse bate-papo sobre endometriose, né? Então, vamos conversar primeiro com... Vamos alternando as perguntas, tá? A doutora Luciana Andrade, né, uma das convidadas, é ginecologista do Grupo CAN desde 2018, preceptora do Fellow em Cirurgia Minimamente Invasiva do Hospital São Rafael, desde 2020. Ela tem a formação em ginecologia obstetrícia com residência médica no Pérola Byton e endoscopia também no Hospital Pérola Byton, de São Paulo. E tem o TEGO e título de especialista em endoscopia ginecológica. E a outra convidada, a doutora Fernanda Sobreira, também ginecologista do Grupo CAN. Ela tem residência médica no Pérola, residência médica em ginecologia e obstetrícia também no Pérola Byton, em São Paulo. E também fez endoscopia ginecológica no Pérola Byton,
em São Paulo, e tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia e título de especialista em endoscopia ginecológica, ambos pela Febrasgo. Não é isso, meninas? Isso. Somos coleguinhas, assim. Então, vamos lá, vamos bater papo aqui. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre que doença é essa. Eu vou fazendo uma alternância das perguntas, tá bom? O que é endometriose? De que forma a gente pode falar sobre endometriose de uma forma simples para que... Vou fazer a primeira pergunta para a Luciana, já que comecei apresentando primeiro a Luciana. Em Lu, de que forma a gente pode falar de forma simples para as pacientes entenderem o que é endometriose? Que doença é essa, por definição, né? Bem, a endometriose, gente, é uma doença crônica, tá certo? Em que acontece que o tecido da cavidade uterina, que é aquele tecido parecido com o endométrio, ele está fora da cavidade uterina. Então, ele pode se alojar ali em ovários, na pelve, no intestino, na bexiga, em toda a topografia fora do útero, né? E essa doença, ela tem esse componente meio crônico, né? De componente inflamatório, autoimune, e por isso que ela tem uma particularidade, né? Em toda a condução do tratamento, do diagnóstico e acompanhamento dessas pacientes. Ela pode se alojar tanto nessa região da pelve, como também fora da pelve, até sítios mais distantes, por exemplo, em pleura, diafragma. Então, é uma doença bem heterogênea, bem difícil de a gente também diagnosticar, por isso que precisa ter uma visão bem ampla dessa patologia para a gente conseguir, né, com o somatório aí dos sintomas e tudo mais, chegar nesse diagnóstico. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente definição. Então, Fernanda, me conta aí. Então, assim, Lu já definiu, né, o que é endometriose, mas, assim, de onde é que ela vem? Existem teorias que suportam essa doença, que expliquem a doença? Uma única teoria, várias teorias? Qual a sua... O que é que você poderia falar sobre isso? Na verdade, são várias teorias. A teoria mais aceita hoje em dia é a menstruação retrógrada, né? Que é o refluxo de células endometriais que ocorre no período menstrual pela tuba uterina caindo na cavidade abdominal. Então, essas células endometriais viáveis, elas se implantam em regiões que podem ser o próprio ovário, tubas uterinas, região posterior do útero, assim como bexiga e intestino, podendo invaginar, podendo formar lesões endometriais. Essa é uma das teorias. Mas por que na menstruação retrógrada, hoje a gente sabe que ocorre em mais de 80% das pacientes. Então, por que em umas pacientes isso pode acontecer e em outras pacientes isso não acontece? E aí tem a teoria imunológica também, que fala de um comprometimento da imunidade celular e de um aumento das citocinas inflamatórias. Outra teoria é a teoria da metaplasia celômica, em que células totipotentes poderiam se diferenciar em células endometriais. Temos a teoria ambiental também, que a parte da qualidade de vida, hábitos, ou seja, alimentos que a gente ingere, o sedentarismo podiam estar influenciando. E outras também genética, porque a gente sabe que tem antecedentes familiares envolvidos na parte da etiopatogenia. Então, assim, é bem amplo isso. É difícil dizer, mas nenhuma até hoje foi comprovada que só aquela ocorre. Na verdade, pode ter associação de várias causas, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, quando uma doença... Ela é tão heterogênea, né? Como? É por isso que ela é tão heterogênea, assim, que a gente não consegue, assim, né, pontuar exatamente o que acontece. Exatamente. E aí, esse somatório do que a Fê falou é o que vai conduzir a gente também para tentar nortear aí o nosso tratamento. Porque essa patologia pode ser por N causas, né? Exatamente. Exato. E quando várias teorias tentam explicar, é porque nenhuma delas é 100%. Porque né? nenhuma funciona. Exatamente. Mas isso faz parte da doença, é isso que faz essa doença ser uma doença tão intrigante e enigmática. Exatamente. Né? E assim, tudo bem, mas assim, mas por que a gente estudaria essa doença, né? Qual a epidemiologia? Por que essa doença precisa ser estudada? Porque muitos ginecologistas têm passado a estudar qual o impacto do ponto de vista
de uma prevalência, Lu, na sociedade, nas mulheres em idade reprodutiva? Qual a porcentagem e por que que essa doença precisa ser estudada, né? Pronto. Na Quais são os verdade, impactos? certo. A endometriose é uma doença que acomete em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. E quando a gente pensa isso, dá mais ou menos uma a cada 10 mulheres, né, vão ter essa doença. E como você falou no início, Tati, isso ficou muito despercebido, né? A dor pélvica, que é um dos principais sintomas da doença, ficou muito esquecido. As pessoas não valorizam essa queixa, né? E a dor pélvica está presente em quase 35 a 50% das mulheres que têm endometriose. Tanto a dor pélvica como a infertilidade pode chegar em até 50% dos casos das mulheres. E quando a gente pensa na endometriose, a gente está pensando em todo o histórico da mulher, porque ela não começa na vida adulta, né? Ela começa lá atrás, às vezes lá quando ela nasce, né? Quando tudo começou. E ela passa ao longo de sua vida tendo dor, né? Então, a dor é um fator importante que às vezes a gente só vai fechar esse diagnóstico lá na frente. Então, são mulheres que têm dor pélvica cronicamente, são mulheres que podem evoluir com infertilidade de maneira bem importante. Então, de uma certa maneira, é uma doença que compromete a qualidade de vida dela, né? Então, compromete do ponto de vista social, socioeconômico, né? Porque muitas deixam de trabalhar, faltam aula, faltam trabalho, isso acaba comprometendo sua renda familiar, interfere a relação conjugal também, né? Porque muitas mulheres evoluem com dor pélvica, dor na relação, e até pode levar até muitas separações, né? A própria doença. Tem a questão também que a gente fala em relação ao negligenciar, né? As pessoas começam a estigmatizar aquela mulher. Ah, vem ela com dor. Ah, fica tranquila que essa dor não vai dar em nada. Sua mãe também tinha, sua avó também tinha. Depois você parir, melhora. Né? Então, a paciente vai sendo rotulada e isso vai levando também a um quadro geral da paciente de ansiedade, de tristeza, algumas evoluem com depressão, né? Então, assim, a gente vai tendo esse conjunto de coisas associadas aí com a doença. Não é só a dor, não é só a infertilidade, mas um somatório de coisas, né? Associadas à questão familiar, à questão social, econômica, à questão obstétrica também, né? Que pode haver uma correlação também com abortamentos, gravidez ectópicas, que são aquelas fora do útero, né? E até alguns casos, que a gente já tem alguns relatos aí de doenças no terceiro trimestre, né? Doenças hipertensivas e por aí vai. Então, assim, é uma patologia que acomete a mulher num todo. Então, eu acho que o grande impacto dessa doença, o porquê da gente estudar, é porque ela envolve a mulher em todos esses quesitos. E isso não pode ser negligenciado, né? Por isso aí o tema da live, né? Que a dor não é normal. A gente tem que realmente focar e ouvir a paciente, porque ela está ali dizendo todo o tempo que está com dor e que precisa de ajuda. E só basta a gente, né, do lado de cá, ouvir e ajudar. Com certeza. Perfeito. Inclusive, Perfeito. hoje, de 10 a 15%, que é a prevalência, equivale a 7 milhões de brasileiras com endometriose. Então, é um número muito grande, um impacto social, econômico, como o Lu falou, e na parte da saúde também. Desde o ano passado, a OMS já considera a endometriose como um problema de saúde pública. Então, daí começa a gente se preocupar com a prevenção, ou seja, diagnóstico precoce, quais os exames mais importantes para a gente evidenciar essas patologias inicialmente, já como o Lu falou, que tem pacientes que iniciam quadro de dor pélvica desde a menarca, que é a primeira menstruação. Então, se essas pacientes começam cedo, que é na idade reprodutiva, qual o impacto que elas vão ter durante a vida? Essa dor se tornar uma dor pélvica crônica, essa paciente evoluir com um quadro de infertilidade, porque quanto mais a doença evolui sem tratamento, mais inflamação, que é uma doença inflamatória pélvica, né? Que pode acometer órgãos como a parte da tubuterina e acabar provocando dilatações, tortuosidades, o que pode levar à infertilidade. E o diagnóstico precoce é uma das coisas que a gente se preocupa, porque o diagnóstico precoce vai levar ao tratamento precoce. E a gente consegue, talvez, reduzir esse impacto negativo nessa paciente, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala do diagnóstico, meninas. Existe um dado muito importante, vocês falaram assim brilhantemente, mas é esse delay, né? Esse atraso no diagnóstico, né? Desde o início, isso é um dado mundial, né?
No Brasil é em torno de 7 anos, mas dados mundiais vão em torno de 10 a 12 anos. Desde a primeira queixa ao primeiro ginecologista até o diagnóstico propriamente dito, né? Então, é uma doença que a gente não pode. Sentiu dor, o médico que trabalha com endometriose tem o ouvido treinado para poder saber quando dizer que aquela dor não é algo normal, a dor pélvica, né? Sim. Então, a gente tem que estar muito atento a esse delay, esse atraso. Muitas mulheres realmente tiveram seus diagnósticos atrasados, acho que hoje menos, enfim, a gente vai falar sobre isso, devido a alguns avanços nos diagnósticos, nos métodos diagnósticos, né? Através dos exames de imagem, que a gente vai daqui a pouquinho aprofundar nesse ponto. Mas, assim, meninas, a endometriose, eu costumo falar que a paciente com endometriose, ela chega no consultório com 2 queixas principais, né? Nós que somos médicos sabemos que a base de qualquer anamnese começa com a queixa principal. Então, a paciente com endometriose, ela é típica. Ou ela vai para o nosso consultório com queixa de dor pélvica, e as várias vertentes de dor pélvica, dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade, disquesia, disúria, né? Bota tudo no mesmo balaizinho, gavetinha. Ou a paciente vai com subfertilidade ou infertilidade, tá? Então, eu vou passar agora a palavra para a Lu, seguindo a sequência. Queria que Lu falasse um pouquinho dessa correlação da endometriose com a dor pélvica e depois, em seguida, Fernanda falasse sobre a correlação da endometriose e essa infertilidade. Pode ser, pode ser. Então, na verdade, gente, o que acontece com a endometriose, né? A endometriose, ela causa um ambiente ali inflamatório na pelve, né? Os focos de endometriose, eles são capazes de produzir vários mediadores inflamatórios. E esse líquido peritoneal que está ali, né, envolto naqueles tecidos, é rico em mediadores pró-inflamatórios. O que acontece com isso? O que acontece é que, além desse conjunto pró-inflamatório, eles vão estimulando cada vez mais aderências ali na pelve, vai mudando aquela anatomia da pelve, vai distorcendo aquela anatomia e, naturalmente, a distorção anatômica vai gerando a dor. Sem contar que esses tecidos endometriais, à medida que vão infiltrando ali na pelve, a gente sabe que tem nódulos, formando nódulos, camadas espessas ali, que pode cometer ali a região de vagina, a região atrás do útero, intestino, e aos poucos esse processo também de invasão dos tecidos vai gerando dor, por fibrose, né, por retração daquele tecido levando a dor. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente tem nervos na pelve, né? A nossa pelve é inervada. E o que acontece? Esse microambiente inflamatório ao redor desses nervos que tem na pelve, o que acontece? Ele, aos poucos, vai fazendo uma invasão, tanto a nível de nervo, dentro do nervo, intraneural, como perineural, ao redor do nervo. E o que acontece isso? Acontece que aquele nervo fica sensibilizado. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, se queima na panela, a panela quente, a gente retira a mão, né, pela dor. É a mesma coisa que o organismo da gente entende. Tem aquele processo inflamatório que vai gerar uma sensibilidade, uma dor. E essa dor, reconhecida por esse nervo, ele vai gerar uma sensibilização a nível de central, né? Medula, cérebro, e esse tempo todo ali, aquela dor, todo dia ali, aquele processo inflamatório vai fazendo a sensibilização daquele nervo. Então, vai gerando uma sensibilização central da dor, que ela pode ser reversível, temporária, ou ela pode ser permanente. Por isso que algumas pacientes, mesmo após cirurgia, elas podem manter dor. Por quê? Porque já houve essa sensibilização central de maneira permanente. Ou seja, na vigência de dor, é para a gente tratar. Porque a dor não tratada, ela pode ser cronificada e gerar uma dor que é muito mais difícil de a gente tratar. Então, às vezes, o analgésico simples não resolve, daí a gente vai passar para os opioides, que são marcadores de dor mais potentes, e aí a gente vai aumentando essa analgesia para tentar tratar uma dor que não foi tratada lá atrás. Então, a gente vai cronificando a dor. Esse é um ponto. E o outro ponto é, toda mulher que tem dor, naturalmente, a gente vai fazendo o quê? Com uma maneira reflexa, uma contração muscular.
né? Então, a gente vai gerando um outro problema de dor na mulher, que é chamado de síndrome miofascial, que seria a contratura da musculatura. E isso a gente pode contrair a musculatura daquele assoalho pélvico, ou seja, aquela base da nossa sustentação óssea, que tem os músculos que sustentam os órgãos. Então, isso vai dando o quê? Uma dor crônica, a contratura muscular, vai levando a dor nas relações, porque você contrai toda aquela musculatura, inclusive a musculatura da musculatura pélvica ali, região de genital mesmo, né? Então, os pacientes vão tendo dor à penetração, daqui a pouco vai tendo dor profunda e superficial e vai potencializando aquela dor. Da mesma forma que aquela mulher que vive com dor, ela vai tendo aquela contratura daquela musculatura. Então, às vezes, ela vai ter uma dor fora do local inicial, né? Porque aquela musculatura está tensionada. Então, a gente vai gerando esses dois gatilhos de dor, tanto a sensibilização da dor como a dor miofascial, e vai potencializando a dor dessa mulher. Então, a gente tem que entender que esse mecanismo de dor está muito correlacionado com esses componentes inflamatórios, de cunho resposta sensitiva, nervosa e contratura muscular. É um somatório de coisas, né? E a fibrose que vai gerando, né, da doença, da aderência, retrações. Então, esse somatório vai levando essa paciente a ter dor, principalmente a dor crônica. E quando a gente pensa na cólica menstrual, já é um outro mecanismo, que é como se fosse liberador de marcadores, tipo prostaglandinas, né, que é os marcadores, que faz contratura daquela musculatura uterina. Então, a paciente que tem dor, ela também tem cólica menstrual por essa contratura exacerbada do útero, que vai levando essa cólica menstrual cada vez mais potente nessas mulheres. Então, é mais ou menos isso aí, de maneira mais Excelente, simples. excelente, Lu. Como é que explica? É a dor. E aí, Nanda, fala um pouco dessa correlação entre endometriose e infertilidade. Então, hoje a gente sabe que quase 50% das pacientes que têm endometriose vão apresentar a associação com infertilidade, ou seja, só 50% dessas pacientes vão conseguir realmente engravidar espontaneamente. E muitas delas, às vezes, chegam no consultório não pelo quadro de dor, já chegam para a gente avaliar a infertilidade. E aí a gente descobre acidentalmente, pelos exames, que depois, mais tarde, vamos falar, a presença de endometriose, que pode ser uma das causas realmente de infertilidade. E como a endometriose vai causar infertilidade na mulher? Como eu falei um pouquinho antes, essa inflamação crônica, essa saída dessas células endometriais, elas podem implantar em regiões mesmo como a tuba uterina, causando dilatação, tortuosidades e até obstrução tubária, que pode ser inclusive bilateral. Essa é uma das causas de infertilidade. Muitas pacientes também, quando vão no consultório, às vezes em casos mais avançados, como é o caso de demorar de 8 a 10 anos para esse diagnóstico, tem pacientes que já chegam para a gente com a pelve bloqueada. Ou seja, aderência entre os ovários aderidos ao útero, intestino aderido a essa parte. Então, a pelve bloqueada, a gente não consegue enxergar aquela parte do fundo de saco, tudo direitinho. Então, às vezes, só em questão cirúrgica mesmo, de desfazer as aderências, fibrose, a gente consegue manter a arquitetura da pelve e pode sim ela conseguir engravidar ou não. Outra coisa é que esse processo inflamatório, pelas citocinas inflamatórias, como a prostaglandina, que deixam o útero mais irritado, esse peristaltismo do útero, todo esse microambiente inflamatório é um ambiente não propício para nidação. Ou seja, às vezes ocorre a fertilização, mas a nidação desse embriãozinho no útero não ocorre. Ou ocorre e não evolui. E há outras coisas, como às vezes a paciente engravida e chega a abortar, ou gravidez ectópica. Então, isso do delay, né, da demora do diagnóstico é muito dos fatores da doença não causar a dor pélvica crônica, como a Lu explicou brilhantemente, e evitar que esse quadro chegue num quadro de infertilidade para uma doença mais avançada, com mais fibrose, aderência. Então, a gente tem muito que fazer por essas pacientes. Dor não é normal, a dor pélvica não é normal, principalmente a dor incapacitante, que diminui a qualidade de vida. Então, na presença de sintomas como a dismenorreia, que é a cólica menstrual, a dor na relação sexual, a dor para urinar, a dor para evacuar,
a gente tem sim que procurar um médico especialista que estude endometriose para avaliar melhor você, tanto o exame clínico como o diagnóstico, para a gente avaliar antes da coisa evoluir e levar a um quadro que talvez seja irreversível mesmo, em relação à infertilidade. Tem a questão Perfeito, também, Nanda. né, Tati? Você que trabalha também bastante com essa parte, que é a parte do endometrioma, né? Tem mulheres que têm a doença ovariana, né? E o endometrioma também é um fator de redução dessa reserva ovariana, né? Então, diminui, às vezes, a qualidade desses óvulos, às vezes a resposta a um tratamento de reprodução assistida não é tão bom, né? A captação desses óvulos, às vezes, fica prejudicada também. Então, a questão do endometrioma também é um fator bem importante nas pacientes portadoras de infertilidade, né? Eu acho que é um ponto para a gente falar também um pouquinho, né, Tati? Isso é muito importante a gente falar da infertilidade. Tem um artigo deixa eu me lembrar aqui, uma revista com um altíssimo índice de impacto, daqui a pouco eu me lembro, o fator de impacto. Minha fertility survey? Daqui a pouquinho eu lembro. Maravilhoso esse artigo, um artigo antigo, um paper antigo. E ele fala exatamente da onde a endometriose pode afetar a fertilidade. Desde a qualidade oocytária, numa doença mínima. Então, às vezes, não precisa ter o endometrioma, que já seria a doença 3 para 4, moderada para severa, né, laparoscopicamente. Uma simples aderência, né? A simples presença do foco da endometriose mínima na pelve já é uma paciente com a diminuição da qualidade e da quantidade desses óvulos. Então, eu que trabalho com reprodução, a gente já vê claramente que mulheres com a mesma idade, vamos lá, 30 anos, com endometriose, a reserva ovariana já muda a quantidade dessa reserva e a qualidade desses óvulos também. Então, a gente já não tem uma boa resposta ao estímulo, já não tem uma boa resposta ao estímulo, já quando responde, já não tem bons embriões. Então, é importante que a gente esteja atenta a isso também. Inclusive, um dos conceitos mais novos atualmente é a preservação de fertilidade em pacientes com endometriose. Porque está bem estabelecido para a parte da oncologia em pacientes oncológicas. Está bem estabelecido na questão social, preservação de fertilidade do ponto de vista social, ou seja, a pessoa quer ir lá fazer, né? E agora já tem novos artigos novos papers trazendo a importância sobre a preservação de fertilidade em mulheres jovens que começam com a endometriose bem precocemente, como vocês duas muito bem falaram. Às vezes começa muito cedo, as meninas começam com cólica, com doença, e não tem pretensão de engravidar. A gente sabe que esse ovário vai ser comprometido e como vai ser comprometida também essa qualidade e essa quantidade desses óvulos. Então, acho inclusive, que a gente está sempre atenta. Esse é um ponto bem interessante para a gente abordar nas consultas, né? A paciente já começar a programar o planejamento dela gestacional. Isso é um ponto que a gente, como ginecologista, eu acho que a gente tem essa missão também, né? De tentar, e aí, quando é que vai ser? Já tem previsão? Porque às vezes a gente agora, né, nessa modernidade, a gente está adiando, né, a questão da gestação bastante. E a pessoa nem imagina quando vai ser, ela não tá nem passando assim na cabeça dela. E às vezes ela chega aos 35 e continua sem pensar, e chega aos 37 e continua sem pensar, né? Muito comum. E esse ponto da preservação, ainda mais nesse perfil de pacientes, é algo que a gente tem que botar assim como questionamento na consulta, porque às vezes ela não está pensando, mas basta você alertar e já começa a mudar essa visão, né, da preservação, que é bem importante nesse perfil de paciente. E outra coisa, Lu, também partir da gente, eu acho que já a partir do momento que essa paciente já tem um diagnóstico, a gente já solicitar a avaliação da reserva dessa paciente, ou seja, a solicitação de um antimileriano, de uma contagem de folículos antrais. Eu acho que hoje em dia é importante a gente adiantar esse passo e não esperar, talvez, a paciente solicitar ou ter alguma outra patologia. Então, diagnosticou endometriose, às vezes já é bom a gente saber como está essa reserva dessa paciente, para a gente poder planejar junto com ela, ó, vamos tentar, não vamos tentar, como é que está todo o processo, vai fazer congelamento de óvulos, se pensar na gestação tardia, não vai fazer, já vai tentar
Acho que é um outro ponto importante que a gente tem que começar a introduzir nas consultas a partir do diagnóstico. Eu concordo É, plenamente com você. esse ponto é importantíssimo, a questão da avaliação de reserva, a quantidade. Mas vamos lembrar que, do ponto de vista de qualidade, não existe exame. Sim. A qualidade diz respeito à idade da mulher, né? Isso. E mulheres com endometriose, com a mesma idade de mulheres sem A endometriose, qualidade sempre terão a qualidade pior inferior. de óvulos. Então, é sempre bom que a converse de forma franca com a paciente, né? Para a paciente ter, para não ser surpreendida lá na frente, né? Porque elas se sentem, poxa, estive com meu ginecologista e nunca tocou nesse assunto. Então, é importante a gente que trabalha com endometriose também tocar nesse ponto da fertilidade da mulher. Fertilidade, né? Com certeza. Eu vou inverter agora um pouquinho. Agora eu vou começar perguntando a Fernanda, já que ela tocou no assunto do diagnóstico. Agora vamos falar sobre o diagnóstico. E Lu, em seguida eu pergunto para a Lu. Tá bom, Fernanda? Então, o diagnóstico, vamos lá. A endometriose, como é que é esse diagnóstico? Diagnóstico clínico, diagnóstico por imagem, videolaparoscopia. Como é que está hoje a situação para diagnosticar a doença? Para diagnosticar a doença, primeiro, essa paciente, inicialmente a gente não vai investigar a endometriose em todas as pacientes se não tiver sintomas clássicos, né, como a gente falou, dificuldade de engravidar, dispareunia, dor entre as menstruações ou dor pélvica cíclica, dismenorreia, que é a cólica menstrual, a dor para urinar, dor para evacuar. Então, todos esses Ds, né, são que podem estar isolados ou associados, podem indicar para a gente que essa mulher tem uma suspeita de endometriose. Então, quando essa paciente vem no nosso consultório com essas suspeitas, existem... Primeiro, a gente vai fazer na consulta um exame ginecológico. O toque vaginal hoje a gente sabe que é uma coisa importante também para a gente iniciar, porque no toque, no exame especular, a gente consegue avaliar se tem alguma lesão na vagina arroxeada. No toque, a gente consegue ver a mobilização desse colo, né? Ou seja, se é um útero móvel, pouco móvel, fixo. Dor mobilização, que também está presente na paciente com endometriose. E às vezes a gente consegue sim avaliar focos endometriais, principalmente ali em fórnice vaginal posterior, região retrocervical, topografia de ligamentos uterossacros, que são locais, inclusive, que levam à dispareunia, que é a dor na relação sexual. Então, já começa dos sintomas clínicos da paciente, o nosso exame clínico, e aí vem os exames hoje, que são os exames que a gente mais usa, é a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para mapeamento da endometriose, e a ressonância magnética pélvica também com mapeamento para endometriose. São dois exames extremamente importantes. Em relação a biomarcadores, durante muito tempo acreditou-se que o CA125 tinha alguma importância, mas hoje a gente sabe que por ele ter uma baixa sensibilidade e especificidade, ele não muda muito a nossa conduta. Então, se ele não tiver presente positivo, a gente não pode dizer que a paciente... Tá mudo. Acho que parou. Voltou. Oi, voltou. Pronto. Não tem endometriose, assim como se a 125 positivo também não é garantia que vai ter o foco. Então, aí os exames mais importantes são esses, tá? Exame, diagnóstico clínico através dos sintomas, exame físico, exames por imagem. Só que esses exames, entre ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância, eles não conseguem avaliar, eles são bons para avaliar a endometrioma, que é a endometriose no ovário, que inclusive é um marcador de doença profunda. Então, a presença de um endometrioma vai pensar para a gente, vamos avaliar o que tem a mais. Porque tem paciente, às vezes, que chega só com ultrassom simples, ultrassom transvaginal simples com endometrioma, e às vezes já vem preparada para achando que a gente vai operar e tudo mais, a gente fala, não, calma, vamos pedir um exame mais específico para a gente avaliar melhor essa pelve e ver se tem mais focos de endometriose. A gente sabe que a endometriose superficial é bem difícil, eu digo assim, praticamente impossível uma avaliação confiável através desses exames. Então, a gente sabe que para a endometriose peritoneal ou superficial, a laparoscopia ainda é a melhor opção.
Ainda existe essa ideia de que a laparoscopia, com a evidência do anatomo patológico, é o padrão ouro. Mas a gente está vendo cada vez mais profissionais mais capacitados a realizar a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, porque é muito importante a gente saber que tem que ser um profissional capacitado, que saiba avaliar bem aquela pelve, que tem um preparo para endometriose. E a própria ressonância também, quando ela é avaliada por um médico especialista, ou seja, um radiologista ou outro médico que faça essa avaliação, existe uma grande diferença entre os laudos desses exames. Então, é muito importante que até a gente que indique esses exames, indique para profissionais, né, colegas, locais, que a gente saiba a procedência, que a gente saiba que são feitos por profissionais capacitados, porque a própria endometriose peritoneal, infelizmente, a avaliação dela, o padrão ouro dela continua sendo laparoscopia. Então, é isso. Excelente, perfeito. Então, acho que você falou muitíssimo bem, eu acho que vale destacar que essa é a importância da gente trabalhar em parceria com colegas radiologistas, né, que façam ressonâncias, ou colegas ultrassonografistas e radiologistas que façam ultrassonografia específica para o diagnóstico, tá? Então, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença para que a gente tenha um bom diagnóstico. Exatamente, Tati. E hoje em dia, cada vez mais, a gente não fica mais operando paciente para dar esse diagnóstico, né? Isso é uma coisa importante. Estamos invertendo essa visão, né? De operar, não, então você tem endometriose. Cada vez mais a cirurgia está sendo deixada para últimas possibilidades, agora mais como exclusão de dor do que diagnóstico, graças realmente à evolução mesmo, né? Da medicina aí por imagem, que está realmente conseguindo detectar lesões pequenas. Né? Isso é um ponto importantíssimo, Lu. Daqui a pouquinho você vai falar sobre o tratamento, mas antes eu queria só dar uma pincelada no que você falou, que é exatamente um conceito que eu aprendi com o meu grande mestre Maurício Abrão, professor Maurício, que é a cirurgia, ela tem que ser uma cirurgia única, o conceito de one-shot surgery. Então, a cirurgia única, entrar na pelve da paciente para resolver quando precisar resolver. Mas não ficar reoperando, que a gente acaba vendo isso, porque essa fibrose de várias cirurgias também contribui para aumento da dor pélvica do paciente. Então, de preferência, quando entrar para resolver, com uma equipe multidisciplinar, enfim, a depender do sítio de doença, né? Então, sempre agrega a gente poder entrar com uma equipe mais, né, uma equipe habilitada. Então, vamos lá, Lu, fala um pouquinho sobre o tratamento clínico cirúrgico. Existe tratamento clínico ou simplesmente a controle de sintomas? E fala um pouquinho do tratamento cirúrgico. Pronto. O tratamento clínico, ele existe, é a primeira coisa que ele faz. Na verdade, o tratamento clínico, ele envolve inúmeras coisas, né? Não é só a medicação hormonal específica. É a medicação hormonal, é a medicação não hormonal, que às vezes inclui analgésicos, anti-inflamatórios. Existe a equipe multiprofissional aí junto com a gente, que também está nesse tratamento clínico, que envolve fisioterapeutas, a atividade física, que é um ponto chave também aí na nossa endometriose, porque é um antiestrogênio, né? Então, ele controla a dor também através desse processo. Temos a dieta, que também faz parte do tratamento clínico. No tratamento clínico, gente, não é a medicação exclusiva, né? É uma combinação de tudo isso. E a gente pode destrinchar, né, depois, né, tá, aos pouquinhos, porque é muita coisa, do tratamento clínico. Quando a gente considera a medicação, a gente fala muito da questão da medicação hormonal, justamente porque a endometriose é uma doença hormônio dependente, estrogênio dependente. Né? Então, naqueles focos de endometriose, tem receptores ali para hormônio. Então, na hora que a gente entra com a medicação hormonal, o nosso objetivo é bloquear esses receptores e diminuir, né, aquele processo inflamatório. Percebo que quando a gente fala em diminuir, não estamos falando em diminuir lesão, diminuir doença, porque o tratamento do clínico da endometriose não é para reduzir lesão, é para tratar dor, tratar sintoma. Então, o tratamento clínico hormonal, principalmente, é tratar dor, né? Então, se for para tratar a lesão, aí só cirúrgico, é remover esse tecido,
tá? Mas clinicamente, nosso objetivo é melhorar sintoma, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E a gente sabe que a questão hormonal, quando a gente entra com essas medicações, a gente consegue ter uma melhora clínica aí de 80% até 100% de melhora, né, com as medicações vigentes. Quando a gente pensa aí na questão hormonal, pode ser, gente, qualquer medicação hormonal. Pode ser combinado, pode ser progesterona isolada, pode ser DIU, pode ser Implanon, adesivo, injetável, pode ser qualquer um. Nenhum trabalho na literatura mostrou superioridade de um hormônio contra outro, tá certo? Então, o que vai definir aí a gente escolher esse método hormonal vai depender muito da paciente, dos riscos que essa paciente tem enquanto pessoa, né? Efeitos colaterais da medicação e vai tender ali a escolher a melhor medicação naquele perfil de paciente. Mas pode ser qualquer medicação hormonal. Todas elas vão ter o mesmo objetivo, melhora clínica, tá? E isso a gente consegue, tá? Com a medicação hormonal, os pacientes ficam bem. E a gente tira muita paciente de cirurgia quando a gente entra com medicação, né, hormonal nessas pacientes. E aí a gente vai vendo também os outros quadros de dor, né, gente? Se a paciente tem, por exemplo, distensão abdominal, alteração do padrão intestinal, que muitas têm, né? Diarreia, às vezes fica constipada, depois tem diarreia. Então, a gente às vezes associa aí a alimentação como um fator bem importante, uma alimentação anti-inflamatória. E aí, nesse ponto, a gente sempre estimula, né, o acompanhamento com o nutricionista especialista na endometriose, porque ele vai fazer uma dieta bem equilibrada e direcionada para essas mulheres, né, uma dieta aí anti-inflamatória. E a gente estimula também esses pacientes que façam atividade física, porque a atividade física ela vai atuar tanto na redução do cortisol, do estresse e melhora da imunidade. Ela melhora a cabeça, né, da mulher, que é melhor, tira aquele foco, tira a tensão. Ela melhora porque ela diminui o nível estrogênico, então você diminui aquele efeito hormonal sobre a doença. Então, a atividade, nutrição, medicação, a gente já consegue muita coisa com essas três coisas. E aí a paciente tiver uma dor específica, uma dor isolada, uma dor na relação, e a gente vai direcionando os profissionais habilitados em cada ponto que ela queixar, né? Então, a gente vai direcionando, o tratamento acaba sendo bem individualizado para cada perfil de pacientes. Mas juntar em uma gama de profissionais ajuda muito a gente no controle clínico da dor dessa paciente. Em relação ao tratamento cirúrgico, né? Se você quiser que eu entre, você quer complementar alguma coisa, assim, da parte clínica, tá? Depois eu vou deixar Fernanda complementar algo que você está falando, que aí já trouxe um pouco do assunto que seria já para o final da parte da importância dos hábitos de vida, e Fernanda também complementa, e aí a gente pode abrir um pouquinho para pergunta e complementar. Pronto. E a parte cirúrgica, né? Bem, a cirurgia para endometriose, assim, é bem importante a gente falar que o objetivo da cirurgia, né? Quando a gente encaminha o paciente para o procedimento cirúrgico, a gente está querendo atuar em dois pontos. Um deles é a melhora da dor, tá? Então, tem pacientes que fazem todo esse tratamento clínico, hormonal, etc., e não responde clinicamente. Ela continua com grau de dor alto, moderada, alto, severa, limitante, né, que limita as atividades dela. Então, esse perfil de pacientes é um perfil interessante para a cirurgia, porque a gente sabe que a cirurgia vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes e vai melhorar a dor, tá certo? Quando a gente fala em cirurgia da paciente, a gente fala isso que você falou, Tati, do tiro único, né? Então, a gente entra na cirurgia para resolver o problema. Então, onde ela tiver doença, a gente vai tirar. Então, por isso que a importância do mapeamento adequado dessa pelve, para que a gente consiga programar a cirurgia corretamente, com os profissionais corretos, os materiais corretos, para que a gente consiga, nessa cirurgia, resolver. Então, a gente programa o coloprocto junto, que é o médico do intestino, a gente programa o pessoal da urologia, quando tem acometimento de bexiga, ureter. Então, a gente vai somando os profissionais para dar para essa paciente o melhor tratamento possível, né, com especialistas que saibam manejar adequadamente as estruturas, né? Então, o tratamento cirúrgico, ele objetiva a gente tirar essas lesões, todas as lesões que a gente conseguir visualizar, para tentar manter essa paciente no maior tempo sem dor. A cirurgia, a gente sabe que melhora bem a qualidade de vida desses pacientes. Praticamente, elas ficam aí uns 2, 3 anos bem de dor,
né? Por que 2, 3 anos, né? É porque a doença é crônica, tá, gente? A doença não tem cura, a doença tem tratamento. Então, a cirurgia ela vai focar, tirar as lesões para o paciente ficar o maior tempo possível bem, sem dor, né? Só que, entretanto, como a doença é crônica, né? Há o risco de recorrência, né? E a cirurgia, embora ela seja feita por profissionais habilitados, especializados, a gente minimiza muito essa recorrência, mas ela pode ocorrer. Tem trabalhos aí que falam em torno de 20% nos primeiros 2 anos e até 50% nos próximos 5 anos. Por isso que não dá para ficar toda hora operando a paciente, porque a gente opera agora, daqui a pouco opera de novo, então a gente vai evitando múltiplas cirurgias nessa paciente, justamente por causa dos potenciais riscos de uma cirurgia, né? Então a cirurgia ela tem praticamente 3 grandes indicações, né? A paciente com dor que não responde, ou a paciente que tem uma infertilidade, eu boto entre parênteses, porque não são todas, né? Geralmente são pacientes com infertilidade, que tem dor, ou pacientes que têm infertilidade com múltiplas falhas anteriores de processo de reprodução assistida. Tem uns pontos específicos que a gente, né, pode adentrar depois. E o outro ponto bem importante é pacientes que têm doença obstrutiva, né? Seja do ponto de vista urinário ou intestinal. Então, esse perfil de pacientes são as pacientes realmente indicadas para a cirurgia. E quando for fazer de maneira única, né? E com a equipe especializada que conduz muito bem esses casos. Quando a gente fala em cirurgia, né, Tati, a gente vai entrando no mundo aí, né? Aí eu queria que Nanda comentasse um pouquinho mais agora também nesse mesmo tópico, Lu, porque senão ela... Se deixar eu tô falando aqui o dia todo, viu, Tati? Aqui tem que segurar a onda aqui. Então, falando em relação à cirurgia, porque essa é uma dúvida. Na verdade, tratamento clínico e cirurgia, essa é uma dúvida das pacientes. Tem muitas pacientes que chegam e falam, doutor, eu estou tratando há vários anos e minhas lesões não reduziram. Então, esse tópico que a Lu pontuou, tratamento clínico é para controle da dor, tá? Não tem nenhuma evidência de redução de foco. Aliás, em alguns poucos casos, o tratamento hormonal às vezes podem reduzir alguns endometriomas. Mas isso é aquela coisa, depende da paciente, a tentativa e erro foi ali, reduziu, podemos esperar para operar, enfim. Mas não é uma comprovação, é uma das possibilidades. Mas realmente retirada de foco, para eliminar os focos, de retirar todos os focos visíveis, só a cirurgia. Outra coisa que Lu falou, da terceira indicação, da obstrução, ou dificuldade de funcional de alguns órgãos, como a ureter, né, quando obstrui, formando hidronefrose, a lesão intestinal, quando acomete maior parte da camada, um acometimento da luz intestinal, que às vezes pode ser só pela compressão daquele foco no intestino, quanto pela lesão da mucosa, ou seja, um acometimento da luz intestinal. Vamos pensar no intestino como um cano, né? Aquele cano obstruído, quando chega a 40%, 50%, já é um sinal de que a gente pode prevenir uma obstrução intestinal, então já vale a pena operar, mas isso tudo pode e deve ser avaliado por um coloprocto, ou seja, a cirurgia e a equipe que trabalha com endometriose deve ser multidisciplinar para poder estar entrando com esses colegas e ajudando a gente a dominar ali aquela região e retirar todos os focos, mesmo porque a gente sabe que existem lesão, inclusive, de plexo, da parte neural. Hoje, poucos casos, graças a Deus, mas de alguns focos pulmonares, cerebrais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a endometriose. É preciso passar por médicos especialistas. Não dá para deixar a coisa evoluir, ficar pior. Não ache que medicação vai tirar seus focos. Você precisa fazer o controle da doença. Então, a gente está tratando, mas a gente precisa estar acompanhando esses focos, porque tratamento não impede a progressão da doença. Então, esses focos podem aumentar. Isso é um ponto importante, porque às vezes a paciente fica assintomática, ela está bem com o tratamento clínico e ela acha que está curada. E a gente sabe, endometriose não tem cura e tratamento clínico não impede a progressão dessa doença. Então, você precisa continuar o segmento com essa paciente para estar avaliando como é que esses focos vão se comportar.
Às vezes tem muitos médicos que a gente vê esperar a menopausa. Não, a paciente está com dor, mas está perto da menopausa. Vamos aguardar a menopausa, porque dali ela pode ter uma redução dos sintomas. Pode acontecer? Pode, mas você vai deixar aquela paciente com dor, uma dor às vezes incapacitante para esperar uma menopausa. E depois da menopausa, dependendo dos focos dessa paciente, se são focos que têm indicação cirúrgica, vai ter que operar da mesma forma. Então, assim, é muito importante todo esse cuidado. Tati, em relação aos hábitos de vida, a gente pode falar agora, vai ser outro tópico. Eu só queria fazer uma pequena... Fale, Lu, fale. Pode falar, Tati, que eu falo. Do ponto da cirurgia, eu queria dizer também. Mas pode Sobre falar. cirurgia. Vamos continuar nesse tópico de cirurgia. No finalzinho a gente fala sobre a parte de hábitos de vida. Em relação à cirurgia, acho que concordo em tudo que vocês falaram. Eu só acrescentaria a indicação de cirurgia, uma das indicações também absolutas, quando tiver doença em apêndice. Isso, né? verdade. Doença em verdade, apêndice perfeito. por risco igual de a... fazer um diagnóstico diferencial com o tumor carcinoide do resto Isso. do intestino. Então, acho que esse é um ponto importante a falar. E, às vezes, a gente pensa que a doença que vai obstruir mais é do intestino esquerdo. Na verdade, é o intestino direito, é a região do íleo que obstrui mais. A gente, às vezes, acha que é a região do sigmoide e do reto que obstrui. Na verdade, a chance maior de obstrução é do intestino direito, a chance de obstrução ileal. Né? Por isso a importância mesmo dos exames de imagem serem feitos com colegas da nossa confiança, né? Pessoas bem informadas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente pensar. Fale sobre cirurgia. Outro ponto da cirurgia, Tati, também que a gente estava falando, é que muita gente acha que operou e acabou, né? Tratou. Inclusive, tem gente que tirou o útero e também já tudo certo, né? Tirou o útero, tá tudo certo, não vai ter mais nada, não vai ter mais sangramento. Na verdade, a retirada do útero nesse procedimento, muitas vezes, quando a paciente não tem prole constituída, é uma das indicações, são aquelas pacientes que têm adenomiose, né? Que é uma doença prima aí da endometriose, eu falo que é prima, né? Associada à miomatose, ajuda realmente no controle clínico, mas tirar o útero por si só não trata, né? Então, tem gente que vai lá, não, eu tinha endometriose, tirei meu útero, mais ou menos, né? Não funciona desse jeito. Então, é bom se alertar que a cirurgia, ela sim, ela melhora a qualidade de vida, já é comprovado, né? Traz até taxas melhores, né? Na gestação, pós a retirada da cirurgia, né? Consegue engravidar até de maneira espontânea, muitas vezes. Então, sim, a cirurgia tem esse impacto positivo, mas o tratamento após a cirurgia é fundamental. Inclusive, hoje nós temos feito cada vez mais tratamento de manutenção para evitar recorrência, tanto de dor, né, como progressão desses focos, porque sabe, pode ter um foco lá, microfoco que ninguém viu, passou e o negócio vai evoluir. Então a gente tem que saber que tem que manter a medicação para mantê-la bem de dor, para evitar voltar aqueles sintomas novamente. Então por isso que muitas mulheres até que tiram o útero por endometriose, associado com o tratamento completo da doença, a gente mantém a paciente medicada, porque a gente quer manter ela bloqueada para que ela evite ter um estímulo hormonal naqueles focos de endometriose que porventura tenham ficado ou novos que vinham a surgir. Porque, como a Fê falou, não evita a progressão. Você pode estar usando a medicação ali e os focos progredindo. Por isso, o acompanhamento é fundamental, porque pode progredir com ou sem remédio, tá certo? Sem medicação. Então, acho que é um ponto bem importante para a gente alertar mesmo as mulheres que elas têm realmente a ideia de que cirurgia acabou, resolveu, eu vou operar, não, eu vou operar e acabou. Mais ou menos. Vai operar e vai acompanhar. Tem muitas pacientes, inclusive, que perguntam, doutora, é uma obrigatoriedade? A gente sabe, a gente como especialista, que seria uma melhor opção manter o tratamento hormonal após a cirurgia, mas muitas questionam isso. E não queriam, às vezes, doutora, eu não quero, eu quis operar exatamente para não usar, para não fazer o tratamento hormonal. Hoje, a gente até pode fazer isso, mas com cuidado, principalmente para as pacientes que mudam os hábitos de vida, ou seja, que tem atividade física regular, que tem uma dieta anti-inflamatória acompanhada com nutricionista. Muitas dessas pacientes, às vezes, têm melhora da dor sem nem usar tratamento hormonal. E graças a Deus eu estou vendo isso no consultório e fico feliz. Só que a gente não pode achar que estar sem dor é estar sem a doença ou impedir a progressão da doença. O acompanhamento é fundamental
E eu também concordo que após a cirurgia, para mim, na minha experiência, o tratamento hormonal, continuar a paciente bloqueada, é uma melhor opção para a evolução desse quadro, para manter ela, às vezes, sem dor e para talvez aumentar esse tempo de uma possível recorrência, que não é uma coisa que a gente pode impedir, né? Como a Lu falou, em 2 anos 20%, em 5 anos até 50%, mas é uma das táticas que a gente usa. Perfeito, meninas. Então, vamos começar a chegar aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dos hábitos de vida que já foram falados, né? Sobre a possível prevenção e no tratamento. Na verdade, isso já foi falado aqui, né? Prevenção de recidiva, né? E o tratamento como um coadjuvante desse tratamento. Um coadjuvante com uma grande importância, meio protagonista, né? Então, não coadjuvante, eu diria mais protagonista, a importância dos hábitos de vida mesmo para qualquer pessoa, inclusive com os pacientes com endometriose. O que é que vocês acham, meninas? A opinião de vocês? Já falamos, né, um pouquinho sobre isso. Em relação à dieta anti-inflamatória, hoje a gente tem até umas dicas que eu costumo resumir alguns alimentos que a gente pode orientar já no consultório, claro. Sempre deixando claro que o acompanhamento com a nutricionista é muito importante, essa equipe multidisciplinar. Mas no consultório eu já costumo orientar as pacientes com a dieta inflamatória, uma dieta com redução do consumo de café, carne vermelha, doce, pão, massa, ou seja, glúten, né? A própria lactose, ou seja, leite, derivados, queijo, iogurte, ou seja, esses alimentos considerados alimentos inflamatórios são importantes nesse processo, para piorar esse processo inflamatório. Então, quando a gente retira, tem pacientes que já sentem a diferença da dor pélvica só com a redução desses alimentos, ou seja, substituindo por verduras, frutas, alimentos integrais, é possível a substituição. Isso é uma coisa que vai fazer o bem, porque eu costumo dizer que dieta anti-inflamatória faz parte do tratamento. Eu acho que quando a gente coloca a dieta como parte do tratamento, eu falo assim, pensa como uma medicação. Faz parte do seu tratamento. Hoje você tem que manter uma atividade física regular, ou tentar manter, claro que algumas pacientes têm algumas restrições, mas a dieta anti-inflamatória também é extremamente importante na atividade física, inclusive a parte aeróbica tem até mais comprovação de que tem uma melhora para essas pacientes, né? Produz endorfina, que é um analgésico natural, e um estimulante, que é um hormônio do prazer. Então, depois da atividade física, você fica mais disposto, melhora em relação à atividade, a você ter aquela coisa de querer fazer todo dia. E aquele começo é chato, mas depois que você se acostuma, eu acho que fica uma coisa prazerosa. E faz parte do tratamento, é isso que a gente tem que bater na tecla. Faz parte do tratamento. Tem que manter uma atividade física regular e uma dieta anti-inflamatória. Perfeito. Eu concordo bastante assim, com isso. Eu acho que a gente cada vez mais vem falando desse acompanhamento conjunto, né, com essas equipes, porque elas fazem a diferença. E quando a gente pensa de maneira geral, doenças inflamatórias de maneira geral, inclusive tem pacientes com endometriose que tem associação, por exemplo, doença do intestino irritável, fibromialgia. Então, são mulheres que realmente a dieta muda o bem-estar, distensão abdominal, mudança do padrão evacuatório, flatulência, dor de maneira geral. Então, elas melhoram de fato. E do ponto de vista da atividade física também, porque a gente já sabe os benefícios, como o Fê falou, da atividade física. Existem outras terapias também, né, Tati e Fê, em relação a isso. O pessoal tem falado muito, doutor, e você passa ômega 3, você passa resveratrol, você passa... Isso tá uma confusão, isso no consultório. E, de verdade, não, eu não passo, tá? Eu tento dar uma dieta bacana, mando para a nutricionista que eu tenho parcerias aí bacanas que elas me ajudam muito nessa questão, mas a gente não fica passando essas bolinhas que eu chamo, né? Bolinha de ômega 3, bolinha de não sei o que, bolinha... Eu não fico passando, por quê? Porque, na verdade, os trabalhos que a gente tem hoje são trabalhos de pouco impacto, né? São trabalhos observacionais em animais, poucos trabalhos em humanos, mais superficiais, não são aqueles trabalhos observacionais, né? Observacionais, porque às vezes é difícil aqui falar com o público, né, Ju? Então, são trabalhos de pouco peso, né? Então, não dá pra gente também ficar passando coisa porque a gente está achando que vai dar certo. De fato, são medicações, substâncias fitoestrogênios, né?
assim posso te dizer, fitoterápicos também, que tem ação, né? Pró-inflamatório, diminui a inflamação, né? Diminui a proliferação, ok. Mas aí você prescrever é pouco complicado, porque não tem dose, não tem posologia, não tem até quanto tempo, o que usar, não está muito bem embasado. Então, se você faz uso de medicações, alimentos que estão correlacionados, ok, vai dar certo, vai te ajudar. Mas eu não posso, enquanto profissional, sair prescrevendo, né, tanto de tanto, não tem isso na literatura. Então, a gente ainda tem poucos trabalhos confiar, mas tem uma linha interessante, eu acho que a longo prazo a gente consiga se embasar melhor, né, nesses pontos, porque a gente está avançando cada vez mais nessa questão. Então, eu acho que são coisas que a gente pode também trabalhar a longo prazo, né? E a questão de Perfeito. outras também terapias, yoga, né? O pessoal que faz yoga, que faz meditação também ajuda bastante a questão. A acupuntura tem comprovação, né? A Sim. acupuntura em relação à dor, então é coisa bem bacana também, que os pacientes que são meio Colega, refratários essa aí. clínica da Quem dor, né? sabe clínica da dor que ajuda bastante, porque aquilo que eu te falo, que o Raid falou, né, da sensibilização central, que leva a dor, são dores neuropáticas, né, são dores crônicas ali. Então, às vezes, medicações para dor crônica, né, que atua nessa linha aí, ajuda bastante as pacientes que ficam com aquela dor persistente, que não melhora com nada, que a gente não consegue, né, vencer aquilo ali, a gente acaba encaminhando para alguns outros especialistas que ajudam bem a gente também. E a acupuntura tem comprovação, né, Tati? E Fê, a Tem. acupuntura deu certo. Agora os Eu outros acho que também. esse ponto é importantíssimo. Acho que a gente, assim, acho que a medicina às vezes está passando por uma certa um momento que às vezes a gente não sabe exatamente até onde começa a medicina e até onde termina e começam outras práticas. E a medicina, ela é uma ciência que ela tem que estar embasada cientificamente e os nossos atos devem ser respaldados na literatura, né? Isso, Se a gente Certeza. não tem embasamento na literatura, a gente tem que ter uma certa parcimônia na conduta, porque os nossos atos podem ser questionados. E quando formos questionados sobre os nossos atos, a gente tem que ter respaldo, que a gente atuou daquela forma, prescreveu aquelas medicações ou indicou aquela cirurgia de acordo com as melhores evidências disponíveis na literatura. Então, acho que a gente tem que estar... Acho que nós três aqui pensamos da mesma forma. Eu acho que foi por isso que essa conversa fluiu, deu né, certo. tão bem, porque a gente bebe da mesma fonte, a gente estuda a doença de acordo com as melhores evidências. Eu fiquei de dizer o nome, foi um paper da Lancet, 2010, tá? Que tem quem quiser buscar, que fala sobre endometriose e infertilidade, tá? Então, quem quiser buscar, tá aí, é só buscar. Enfim, eu queria agradecer a vocês, né? Foi um excelente debate. Eu não as conheço, a Lu eu conheço pessoalmente, a gente se encontra de vez em quando no No centro Memorial. da. Fernanda não conhecia, mas foi um prazer também bater papo com Prazer é você. todo A meu. gente pode marcar outras vezes e, Com enfim, certeza, doutora. discutir casos e trocar experiências, tá? E agradecer. Vejo meninas tão novas, porque eu estou de uma outra geração, mas vejo... Eita, Tati, você tá jovem, fala Ah, comigo. tá jovem. Poderiam ter sido minhas Estamos residentes, jovens. mas eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver que a Bahia está tão bem representada por meninas tão capacitadas, tá? E fico muito feliz mesmo. Eu queria fazer um agradecimento especial à doutora Jana, que passou aí, deu uma mensagenzinha, tá? Essa live, esse projeto também tem o dedo de Jana, a doutora Janaína Freitas, ginecologista da CAN. Doutora Carol Argolo, mastologista do Grupo CAN também, que já falei no início da live, antes de cair a transmissão, mas agradecer a ideia de Carol, que foi ideia dela, né? E que ela fez uma parceria com uma empresa chamada Sobre, né? Uma colega nossa que fabrica cookies, enfim, cookies gourmets, né? E esse mês elas fizeram uma parceria para que a gente viabilizasse essas lives e atendimentos para pacientes que precisam. E esse projeto chama-se Doce Março, né? Chama-se Doce Março, fruto dessa parceria, né? Da Sei o que Cuido, Carol Argolo, a Sobre, tá?
E é isso, gente. Agradecimento enorme para vocês. Espero que as pessoas tenham aproveitado. E a gente pode marcar outras vezes, né, para esse bate-papo. Foi meio tenso no início, No começo, por conta pela transmissão, mas no final deu tudo certo. E vamos trocando essas figurinhas aí, tá? foi um prazer estar com vocês, meninas, de verdade. Compartilhando Foi aí maravilhoso. informações, experiências. Muito obrigada por esse momento aí. Obrigada, gente, por compartilhar aí hoje. Já conheci a Fê, né? Fê é minha pupila quase, né, Fê? Então a gente conhece de longo tempo e foi um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente vive, né? O dia a dia da endometriose nesse mês, né? Que não podia faltar esse tema aqui, né? Nessa live. Com certeza. Tinha que ter. E a gente, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí que os pacientes gostariam de ouvir. Eu acho que deu certo. Muito obrigada aí por poder permitir participar aí hoje. E antes de tudo, agradecer em nome de todo o grupo CAN, né? Que acho que é por isso que a gente está aqui. Nós somos ginecologistas da CAN, somos médicas da CAN e essa empresa, essa clínica que já está no coração dos baianos, né? Das baianas. Uma família, né, Tati? Como? Mais que empresa, uma família. É verdade. É uma família, exato. Cuida tão bem das baianas e dos baianos. Então, a clínica que está no coração dos baianos e a gente tem muito orgulho de trabalhar, tá? E ter profissionais, colegas tão queridas e éticas e embasadas cientificamente, o que é tão difícil hoje em dia, a gente atuar na medicina de forma técnica, de forma ética, com respeito entre os colegas. E eu tenho certeza que a CAN representa muito bem, né, ela tem essa imagem, né, uma excelente imagem perante a sociedade, exatamente por todo o percurso sério da clínica e os profissionais que fazem parte dessa grande família que é o Grupo CAN. Tá bom, meninas? Vou encerrando por aqui. Agradecer enormemente a vocês, agradecer a todos que participaram. Tá? Um grande beijo a todas. Prazer. E a gente se vê. Tchau, tchau. Salva a live. Você encerra. Lu, é você que encerra. É verdade, você que abriu a última. Como é que eu salvo? Tá bom, então eu vou encerrar. E aí, depois fecha que salva, é isso? Ele pede para salvar e você salva. Tá bom? Fechou. Vamos torcer, viu? Dá certo. Tchau, Tchau, gente. Beijo. Tchau.